Gostaria de convidar o Dr. Félix Sabino, ex-procurador-geral do Estado, também para que tome assento à mesa. E advogado militante em Ribeirão Preto. Convido os vereadores presentes e o ex-vereador usam o nosso homenageado. Félix. Porque dos antigos aqui era só você, que conhece a história. Eu não gosto de ler currículo. Tem que ter sentimento. Tem lá no cima. Mas, né, hoje tem 7 livros editados, você passou em várias igrejas. Vamos sentar. Com muita satisfação que a gente conta com a presença do reverendo Jonas Neves Rezende, que desde 1968 está no Rio de Janeiro, foi pastor da Igreja Presbiteriana de Ribeirão Preto, 64 a 68, deixou muitas amizades aqui em Ribeirão Preto, estamos revendo algumas, e um dos amigos daquela época, o Dr. Félix Sabino, eu pedi para o Dr. Félix que usasse a palavra em nome da Câmara e também em nome dos seus amigos. E é nessa condição que eu gostaria de convidar o Dr. Félix Sabino. Esse título foi otorgado pelo ex-vereador Dr. Mário Spanó, 41 anos atrás. Portanto, eu concedo a palavra ao Dr. Félix Sabino, que vai fazer a homenagem em nome da Câmara e em nome dos seus amigos presentes. Vereador Cícero Gomes da Silva, digno presidente da Câmara Municipal, vereador Coraúci Neto, doutor Aguinaldo de Bastos, reverendo Jonas Neves Rezende, senhores vereadores, senhoras e senhores. Eu retorno a essa tribuna depois de um longo tempo, mas não poderia esperar honraria maior do que representar na homenagem que fazem ao Jonas Rezende, ao querido Jonas. A honraria de falar aqui e falar em nome dos vereadores, falar em nome da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Falo com respeito que merece as instituições democráticas. Falo com respeito que merece aqueles que venceram o pleito em que a soberania popular se pronunciou com cada voto de cada cidadão. A Câmara Municipal, na representação simbólica que tem, e tanta simbologia ela tem, através da representação popular, que encerra, ela tem muito significado, ela tem muitos rituais. Um deles é da outorga da cidadania. A vida do cidadão, a sua biografia, a sua marca digital, a sua pessoa, é impressa de modo oficial na consciência histórica da cidade. Nada mais grandioso, nada mais significativo para a vida de um homem ou de uma mulher do que uma homenagem como esta, do poder público, da Câmara Municipal, que foi testemunha, foi partícipe de momentos importantíssimos vividos antes, naquela data e muito depois
como foi o ano de 1968, quando se lhe outorgaram ao Jonas Neves Rezende, ao reverendo Jonas, da Igreja Presbiteriana, essa honraria de ser cidadão ribeirão-pretano. O ano de 1968 é aquele ano que não acabou, diz um autor brasileiro, num livro extraordinário, porque foi o ano em que os ventos mudaram de rumo, em que valores novos ressurgiram nas ruas insurgentes de Paris, que sopraram para o mundo todo as grandes novidades da consciência expandida, da vontade de liberdade, da vontade da criação. Em 68, foi outorgado a Jonas Rezende o título de cidadão ribeirão-pretano. Este é o ano que não acabou. Este integra aquele triste ano, aquela triste época dos anos de chumbo da história política brasileira e da história política da cidade. Em 68, pode contar-nos o deputado João Cunha, constituinte, em 68, o MDB3 queria que Jonas Rezende fosse o seu candidato a vice-prefeito. A sua igreja, os seus fiéis, a sua hierarquia, ainda não aberta para este tipo de participação, talvez o tenha dificultado a participação de Jonas Rezende naquele momento político, partidário. E aí surge uma figura que sempre mereceu em vida e sempre merece a sua memória, o nosso respeito, que foi o Dr. Orlando Ferreira da Cunha, o pai do João Cunha, que ocupou dignamente esta trincheira da qual Jonas Rezende não se afastou. Se afastou como candidato, mas não afastou como combatente, não se afastou como guerreiro que é. Mas Jonas Rezende veio antes, muito antes de 68. Ele veio em 60 para Ribeirão Preto. E viver a época de 60 em Ribeirão, no Brasil, era viver uma época de um fervilhar político, cultural, social, excepcionais. Foi a época em que a tolerância democrática, que chegava a seu auge naquele período de 46 até 64. Tudo fervilhava em criatividade, tudo fervilhava em participação. Todos tinham sensibilidade para os conflitos sociais e para a criatividade dos livros, do teatro. E Jonas participou como pastor deste fervilhar extraordinário, criativo, juntamente com uma outra figura valorosa, que mereceu desta Câmara o título de cidadão ribeirão-pretano e que não pôde recebê-lo em vida, que foi o Celso Embício de Silos. Mas os dois aqui na cidade representavam aquilo que as igrejas tiveram de mais significativo, de mais profundo, de mais emocionante na história das igrejas, que foi o ecumenismo. O princípio da ética, da solidariedade, das mãos dadas, da necessidade das mãos dadas, como que antevia o futuro de lutas solidárias para a unidade do mundo, dos homens, das mulheres, em favor da paz, do meio ambiente saudável, da justiça. Esta, para mim, foi uma das maiores, se não a maior contribuição que Jonas Rezende deu à cidade. Com a sua palavra iluminada pela fé,
incentivou, desfez angústias, animou os corações, estimulou o sentimento de fé, de amor, de solidariedade. E quantas pessoas, as palavras são recolhidas por quantas e quantas pessoas, uma palavra assim iluminada é guardada no coração para frutificar em ações de bem-querer. Jonas Rezende escreveu os livros depois disso. Jonas Rezende ocupou as tribunas da televisão, do rádio, as tribunas da fé, lá no Rio de Janeiro. Mas o que fica na minha lembrança é que naquele período gigantesco, promissor, de um Brasil novo, das reformas de base, das igrejas se conjugando, dos irmãos dando as mãos, eu via Jonas Rezende com os jovens, com os operários, com os céus, animados, com aquela vontade férrea, doce, leve, mas determinada, de participar do projeto de criação. Aliás, ainda somos partícipes dele. A criação não é um ato consumado, como a democracia não é inacabada. Participamos sempre para construir algo de melhor. E aqueles como Jonas, que têm a iluminação da palavra escrita, do verbo, ele pôde plantar, ele pôde semear, e felizmente ele colheu em tempo e a hora o título que a Câmara Municipal de Ribeirão Preto, acertadamente, pela iniciativa de Mário Spanó, figura significativa desta Câmara. Me lembro da sua decência, me lembro da sua honestidade, me lembro da sua abnegação ao interesse público, e registro aqui o seu nome de forma grifada, porque quem vive e quem morre se merece respeito. Aqueles que se dedicam com amor e paixão, como Mário Spanó, é preciso que seu nome seja grifado, para os concidadãos somarem com o nome de Jonas Rezende. O paradigma, o norte, o sol, que as gerações presente e futura hão de ter com o nome de ambos. Porque nós vivemos para o hoje. É verdade, Marco Zeri. Nós vivemos para o hoje, mas construímos para aqueles que não conheceremos. Muito obrigado. Convido o vereador Maurílio Romano para que faça a leitura do diploma. Boa noite. Câmara Municipal de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. A Câmara Municipal de Ribeirão Preto, de acordo com o Decreto Legislativo número 17/68, de 18 de março de 1968, de autoria do vereador Mário Spanó e outros, concede ao referendo Jonas Neves Rezende o título de cidadão ribeirão-pretano em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade ribeirão-pretana. Ribeirão Preto, 16 de junho de 2009, assina Cícero Gomes da Silva, presidente da Câmara Municipal. Convido o vereador Capela, Coraúce, Lorenzato, Sebastiãozinho, para que faça a entrega do diploma.
Vereador Coraúcio, vice-presidente da Câmara, para fazer a entrega do brasão em Ribeirão Preto. A um amigo como o nosso, que é o Dario Pereira Ramos, eu gostaria de convidá-lo para fazer uso da palavra nesse instante. Não é fácil falar não sendo orador, ainda mais numa tribuna onde é ocupada por muitos oradores. Mas não é impossível. É porque também eu não posso deixar de dizer alguma coisa a respeito do Jonas. Um outro lado, há sempre mais um homem, ou mais homens dentro do próprio homem. No nosso alto exílio na Argentina, onde nos formamos em teologia, no dia da formatura, o professor alemão Rudolf Obermüller disse para os formandos: daqui não saem pastores. Aquilo assustou a gente. Eu fiquei assim: não saem pastores daqui? Aí ele falou: aqui saem pessoas. Aí ele começou a falar o nome das pessoas: Dario, Mário, Rubens. E eu custei entender isso realmente. Naquela euforia da formatura, não entendi muito bem, mas com o passar dos anos, eu entendi. A homenagem que se presta hoje aqui é para o Jonas que apareceu na sociedade, o Jonas objetivo, o Jonas que construiu uma cultura objetiva. Mas o pastor estava falando naquela época, o professor de teologia estava falando da construção do homem, da construção da cultura subjetiva, aquilo que você faz de si mesmo. Isso custou entender. Hoje, então, eu quero falar um pouquinho desse Jonas, que para muitos é desconhecido. Eu quero falar desse Jonas que deixou escapar esse outro homem. E para falar dele, eu citaria 3 coisas. Humanidade. Jonas, o homem humano. E quem o conheceu, a dedicação que ele teve no aconselhamento pastoral, e também aqui eu falo em nome da igreja, porque nós trabalhamos juntos 8 anos na igreja. Então eu estou representando aquela época, que me traz muita emoção no momento. O que dificulta também a falta de ser um orador, né? Mas a humanidade do Jonas quanto mais humana é uma pessoa, mais ela se aproxima do divino. E Jesus Cristo, vale a pena lembrar, foi o mais humano de todos os homens, e por isso ele era divino. E o Jonas, ele sempre me pareceu isso, um homem humano, muito humano. E isso a gente vai ver nas obras dele. Já escreveu vários livros, vai lançar um outro livro agora, dia 29 na Paraler, e ele já convida a todos, né, a aproveitar. Outra coisa, a liberdade. Dessa humanidade nasce o senso de liberdade. O Jonas foi um amante da liberdade. Tanto que também ele teve problemas nos meios eclesiásticos, como também eu tive. Um homem
que esteve ao lado dos perseguidos políticos, como o doutor Fério citou, ao lado dos perseguidos na igreja. Um deles eu faço parte, né, desses perseguidos, sou um deles. E se o Jonas estivesse no presbitério de Ribeirão Preto, na região até hoje, eu seria um pastor hoje. Mas ele se ausentou daqui porque ele lutava para aqueles que tinham uma outra visão, ficassem e continuassem na igreja. Na época que o Celso de Silos foi preso, ele visitou o Celso de Silos na cadeia, na prisão. Então ele foi amigo da liberdade. Mas há uma coisa mais grandiosa ainda do Jonas, é a generosidade. Um homem generoso, um homem capaz de tirar a camisa e dar e não pedir nada em troca. Um homem que começou o ministério em Ribeirão Preto, numa época difícil para ele, com quatro filhos, né? Depois mais 5 filhos, ganhando pouco, e eu tive a oportunidade de comer com ele à mesa, parca, né? Difícil. E com esses 5 filhos, ele teve a generosidade de adotar mais um. Uma coisa que naquela época nos deixou assim, até surpresos, né? Mas o Jonas, mais um, né? Mas ele foi capaz disso. Essa generosidade dele espelha a grandeza do Jonas. Num sermão, um dia ele disse que a grandeza de Jesus exagerava a pequenez dos pequenos. Jonas, você exagera a nossa pequenez. E diria mais, o título para esse Jonas que nós conhecemos, nós não temos para te dar. Esse título temos sim, que é a gratidão. A gratidão de ter você como amigo. Gostaria de convidar o reverendo Jonas para usar a palavra que vai fazer aqui mesmo da mesa. Lá? Pois não, você fica à vontade. Senhor Presidente Cícero Gomes da Silva, senhores vereadores, Dr. Aguinaldo de Bastos, o título maior que eu encontro é meus amigos, amigos de sempre, amigos queridos. Passaram muitos anos que deixaram suas marcas lanhadas no corpo e na alma de todos nós, particularmente eu sinto na minha. Desde que há 41 anos, o excelente vereador Mário Spanó, magnanimamente, com alguns companheiros, me outorgou o título de cidadão ribeirão-pretano. É uma coisa não muito comum, tantos anos para vir receber um título que eu quis ter em mãos inúmeras vezes, mas me foi absolutamente impossível. Fiquei confortado quando o Dr. Féris falou que o ano de 1968 ainda não terminou. Então, eu pego essa carona e recebo com alegria, com a mais profunda gratidão. Os amigos vão me perdoar, mas depois desse tempo todo,
com a memória seriamente prejudicada pela esclerose galopante. E se fosse citar todos os nomes das pessoas a quem eu devo uma gratidão imensa, eu ficaria sempre com um grande débito. Mas eu alinhavei alguns nomes que gostaria de colocar aqui, não porque são mais importantes ou menos do que os outros que se afundaram na nebulosa da minha mente, mas, embora sabendo que seria mais prudente ficar calado, não posso deixar de mencionar Marcos Zeri Ferreira, Dario Pereira Ramos, Ubirajara Reis Pimenta e sua família, Titó, Tuca, Jorginho, Helena Maria, Maria Helena, Ruth Perandini, Rita Perandini, Joel, Robertão, Dorinho, Onosor, Luiz Cláudio Barbieri e suas famílias. Como não citar o grande jurista Félix Sabino, amigo particular e querido, os padres Gisberto, Angélico Sândalo Bernardino, Celso Ibson Silos, jornalista Jarbas Cunho, e não dar a devida ênfase ao nome ilustre do presidente desta casa, Cícero Gomes da Silva, que eu conheço desde quando era praticamente um rapaz. Lembro igualmente com verdadeiro respeito e reconhecimento a professora Florianete, o artista Jaime Ziger, o deputado João Cunha, o professor Nestor Piovesan, o presbítero Manuel Conceição, o Dr. Santos Israel Ferreira, Flávia e sua irmã Heloísa, Ninfa e o senhor Marcelino, o professor Wilson, professores e alunos do Instituto Metodista de Ensino, onde trabalhei. Anexo os inúmeros nomes que esmaeceram pela ação da penumbra crescente em minha memória, cada vez mais frágil. Anexo estes nomes à luz imperecível de Maria Elisa Ribeiro, que me inspirou e incentivou a escrever, e cujo afeto que vivemos foi tão grande, ou é tão grande, como a presença da aguda saudade imposta pelas amargas contingências da vida humana. Destaco reconhecido a generosidade do vereador Mário Spanó e de seus pares responsáveis pelo título outorgado em 1968, que não me vi em condições de recebê-lo senão agora, 41 anos mais tarde, também apenas pela compreensão e bondade da atual Câmara Municipal. Agradeço, por fim, ao meu antigo colega do curso secundário no Colégio de Casabranca, Aguinaldo de Bastos, que está aqui à mesa. Embora seguíssemos sonhos e caminhos diferentes em mais de 50 anos, foi ele quem me ajudou a manter viva a chama de amor à poesia nesse tempo todo. Retrato melhor essa experiência em uma breve biografia, que é o último trabalho que eu escrevi. Passaram 41 anos. Há algum tempo atrás, no sul dos Estados Unidos, um teólogo de muita importância no mundo atual, porque tido como liberal pelos conservadores e conservador para os liberais, Karl Barth, viveu a seguinte cena. Estava fazendo uma conferência para pastores moralistas, obtusos, e usava o seu cachimbo, como é muito comum entre teólogos da Europa. Ele é suíço. De repente, um jovem inoportuno levanta-se no auditório e faz uma pergunta: Dr. Barth, quem fuma pode entrar no céu?
Karl Barth apagou o cachimbo antes de responder: meu irmão, até quem não fuma pode entrar no céu. Eu venho de um lugar, continuou ele, onde existia um homem que não fumava, não bebia, era vegetariano, não tinha anomalias sexuais. O seu nome é Adolf Hitler. Guardem esse retalho histórico durante a minha breve palavra. Cheguei ao Rio com pouco mais de 20 anos, um menino, basicamente um adolescente, convidado pelo reverendo Adalto Araújo Dourado, que era do Nordeste, um homem culto, compreensivo, humano, e veio a morrer muitos anos depois em São Paulo, com a Laura também de ter sido consagrado cidadão ribeirão pretano por esta mesma Câmara. Cheguei aqui como uma pessoa sem grandes dotes, como até hoje não tenho, mas com uma determinação. Eu não queria ser eco, eu não queria ser cópia, nem mesmo dos meus mestres, apesar do respeito e da gratidão. E envidei todos os esforços, fustigado pela palavra de Paulo, o apóstolo, quando diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Esta tem sido a paixão da minha vida, mesmo nos anos de decadência e velhice. Buscar, lutar pela novidade de vida, pelas coisas novas. E o que fazer com o velho, que é o novo que envelhece em pouquíssimo tempo? Vamos lembrar, neste momento, de um coquetel brilhante. A letra é de Nelsinho Mota, filho do jurista Nelson Mota. A música é de Lulu Santos, que agrada jovens e pessoas mais velhas. E a voz mais linda que interpretou esta dupla, para mim, foi a de Tim Maia, que nos deixou prematuramente. E todo mundo aqui nessa sala, e tantos outros que aqui não se encontram, o Brasil inteiro conhece. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar no indo e vindo infinito. Tudo do que foi não é igual o que a gente viu há um segundo. Tudo passa o tempo todo no mundo. E é dentro dessa dinâmica da vida, onde as pessoas passam, onde tudo se transforma, como lembrava Lavoisier, é dentro dessa dinâmica que eu volto a perguntar: e o que fazer com o velho? Vamos inventar uma expressão ainda mais ridícula do que terceira idade? Melhor idade? Quando eu ouço essa expressão, eu me lembro de um título de uma amiga minha, de um livro de uma amiga minha, que, falando dos elogios que fazem a dona do lar, ela diz: dona do lar, uma ova. Também, rainha do lar, aliás, também eu acho que melhor idade coisa alguma. A experiência é o que sobra, e de repente ela é intercortada pelo sofrimento, pela dor, pela decadência e pela fragilidade da memória. Fazer o que com o passado? Vamos jogá-lo no lixo? Torná-lo uma coisa descartável? Ah, meus amigos, há um teólogo espanhol, Juan
Arias, que tinha essa mesma preocupação que eu estou aqui expressando rapidamente em palavras. E Juan Arias estava um dia jantando no aeroporto de Madrid, dentro daquela Babel que são os aeroportos, onde todo mundo fala e poucos se entendem. Juan Arias, de repente, percebeu que uma borboleta batia contra a parede de vidro do restaurante e aumentava o estardalhaço, a movimentação naquilo que já era bastante incômodo. E, de repente, para ele, ali estava a resposta. A borboleta é quando é larva, vive num ovo. Ela cresce e devora o ovo. Depois constrói da sua própria substância um casulo, quando crisálida, e fica ali até que se lhe crescem as asas. E ela come também o casulo. A resposta para o que vamos fazer do velho é comê-lo. Comer as coisas que nós já vivemos, as nossas experiências antigas, positivas ou negativas, e fazer desse metabolismo um painel, um calidoscópio que nos ajude a voar como a borboleta para buscar um novo que é sempre possível em algum cantinho do mundo, em alguma esquina da nossa cidade. Juan Arias encontrou a resposta para mim. E eu creio que nós devemos fazer o mesmo. Fazer como a borboleta. Não adianta querer fazer a operação plástica, porque as plásticas despencam também. A lei da gravidade é mais forte. Nós precisamos metabolizar o que vivemos e alimentar um sonho impossível, talvez, como o de Dom Quixote, mas um sonho que nos dê uma perspectiva de vida, pelo menos útil, qual seja a nossa idade, vivida com dignidade, com respeito para conosco próprios. Este é o desafio da borboleta. Olhando o caminho percorrido, o longo caminho que eu pude percorrer, eu dou graças a Deus e confesso isso aos senhores, por uma única vitória que para mim é significativa. Eu sempre quis ser um rebelde com causa. Eu nunca quis ser uma pessoa de olhos mansos, ombros dobrados e patifaria em todos os gestos. Rebelde com causa. Eu gostaria de, em pouquíssimas palavras, fazer a minha prestação de contas aos meus companheiros, depois desses anos todos. Trazer aqui um breve relatório. Vamos a ele. Sobre o ecumenismo, o Dr. Félix já fez uma menção, mas eu queria lembrar que, para a minha igreja, naquela época, o ecumenismo era um divisor de águas. Ou ficávamos com o ecumenismo, ou ficávamos com a igreja. Eu fiquei com o ecumenismo. E me lembro com muito orgulho e muita alegria que foi nessa cidade de Ribeirão Preto, junto com o cônego Angélico Sândalo Bernardino, mais tarde bispo com Dom Paulo Evaristo Arnes, na cidade de São Paulo, foi com ele que celebramos juntos o primeiro casamento ecumênico ribeirão pretano. Luiz Cláudio Barbieri e sua esposa. Nunca fui comunista, embora alguns me acusassem desta pecha. Mas eu fiz sempre uma diferença entre a canção
e o cantor. The singer, not the song. E admirei profundamente um argentino que deixou a sua cidade, um médico, embrenhou-se em Sierra Maestra, depois nas matas da Bolívia e morreu como um bicho, Ernesto Che Guevara. E quando ele morreu, eu escrevi um poema, onde a certa altura eu confessava: eu te invejo, Ernesto, porque pensei ser cristão, enquanto tu pensavas que não eras. Eu pensei ser cristão, enquanto tu pensavas que não eras. O Feres mencionou também o teatro. Foi uma luta difícil, a gente mudar a liturgia tradicional e teatralizar, como Cristo fazia com as suas parábolas, teatralizar as cenas evangélicas. Mas enquanto trabalhávamos com os moços entusiasmados com aquela atividade, havia um grupo farejando tocos de cigarro dentro do salão social da igreja, e com isso criando uma complicação sem nenhum sentido diante do trabalho que estava sendo elaborado. Escolhi a secularização. Acho que quando Cristo morreu, o véu do templo se rompeu de alto a baixo, e o único sacramento é a vida. A vida é sagrada. Não existe santo e santo dos santos. A vida é sagrada. Quanto ao moralismo que perseguiu Karl Barth na ilustração que eu contei de início, eu queria dizer que eu tenho uma filha que já foi atriz, e ela fez um filme de Nelson Rodrigues, Beijo no Asfalto, onde há uma cena artística de nu. E isso foi uma tempestade. Uma repórter chegou a me perguntar, frontalmente e com certa arrogância: o senhor que é pastor não se envergonha de ver sua filha nas telas nua? E eu lhe respondi com a mais profunda sinceridade: não. Nós não podemos ter vergonha de usar, de exercitar e de viver o que Deus não teve vergonha de criar. Coloco as ideias acima das instituições. Um sociólogo italiano, Francesco Alberoni, num livro muito importante, Gênese, Valores, Instituições e Mitos, ele analisa 3 momentos das instituições. O primeiro é o movimento fundante, é a fundação da instituição. Nem é preciso líder, porque todos querem a mesma coisa, porque todos estão entusiasmados com uma mudança necessária para a dinâmica e a vida na sociedade. O segundo momento é o movimento. Este depende dos líderes para a organização, a disciplina. E, finalmente, a instituição, que é quase sempre um jogo de poder. Alguém disse: todo poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. E Bernard Shaw, com quem eu estou, retrucou com muita sabedoria: não é verdade que o poder corrompe. Idiotas, no entanto, se assumem o poder, corrompem o poder. O que é verdade? A instituição nasce como se fosse uma corda de esperança para libertar
a sociedade de um dilema ou de algum problema mais sério. Mas esta corda se transforma com muita facilidade num laço de forca. Quando a instituição se desumaniza e abre guerra contra aqueles que pensam como eles pensaram. Alberoni chega a dizer, é preciso voltar ao momento fundante, à emoção inicial. A Bíblia afirmaria, voltar ao amor primeiro, se quisermos revitalizar a obra das nossas mãos. Eu perdi muito nesses 41 anos. Perdi muitas apostas. Perdi a saúde. Perdi uma parte da minha esperança ou da minha ingenuidade de esperança. Mas não perdi a guerra. Eu estou trôpego, mas eu estou de pé. E aceito aquilo que um poeta que preferiu o anonimato escreveu. Pobre de ti se pensa ser vencido, tua derrota é caso decidido. Queres vencer, mas como em ti não crês, tua descrença esmaga-te de vez. Se imaginas perder, perdido estás. Quem não confia em si, marcha para trás. A força que te impele para a frente é a decisão firmada em tua mente. Muita empresa esborou-se em fracasso ainda antes do primeiro passo. Muito covarde tem capitulado antes de haver a luta começado. Pensa grande e teus feitos crescerão. Pensa pequeno e irás depressa ao chão. O querer é o poder arquipotente, é a decisão firmada em tua mente. Fraco é aquele que fraco se imagina. Olhe ao alto o que ao alto se destina. A confiança em si mesmo é a trajetória que leva aos altos cimos da vitória. Nem sempre o que mais corre a meta alcança, nem mais longe o mais forte o disco lança, mas o que certo em si vai firme em frente, com a decisão firmada em sua mente. Eu vou encerrar, lembrando que em todas as esferas, na vida social, e há quem acredite que até no cosmos, existem duas forças que estão em luta, Thanatos e Eros, a morte e o amor, ou a vida. Se alguém visita o Egito, eu tive essa oportunidade, o Egito Antigo, vai observar que ali estão as pirâmides, mas não estão as casas dos que trabalharam nela. Porque o Egito cultiva muito mais, nem o que se passava nas pirâmides, nem as famosas iniciações, mas o culto da morte. Quem visita o Palácio Escorial, com toda a sua beleza, fulgurância, percebe uma diferença essencial entre a parte dos vivos e o panteão dos mortos. Nós temos sido pessoas que amam ou reverenciam mais a morte do que a vida. A minha amiga, a atriz Neila Tavares, escreveu um lindíssimo livro, Poesias na Prisão. E ela retrata, e eu vou terminar com esses poucos versos, ela retrata, entre outras pessoas que escreveram nesses anos de chumbo, ela retrata um bandido, um delinquente, Lúcio Flávio Vilar Lírio, que morreu em 1970 na Ilha Grande, e deixou escrito uma poesia curta, mas que deve nos levar, pelo menos, não é a defendê-lo, mas a pensar. Diz Lúcio Flávio, numa sociedade de perseguidores e de perseguidos, eu quero antes ser perseguido, porque o perseguido tem a opção de todos os caminhos, mas ao perseguidor só resta ir atrás do perseguido. Muito obrigado.
Agradeço a presença de todos. Nós vamos encerrar a sessão ouvindo o hino a Ribeirão Preto. Convido a todos que puderem cantar, fiquem em pé, por gentileza. Boa noite a todos, está encerrada a sessão.